favor. Vice-prefeito. Vice-prefeito, sim. Sim, mas, como eu disse, a experiência política é muito importante, né? E aí o Guilherme tem muitas coisas para dizer. Tá bom? Acho que eu vou ficar sem. E agradeço muito, muito mesmo a presença do Guilherme. Se quiser ficar sentado, quiser ficar sem... Acho que dá para ser sem microfone. Tá bom. Tá. Boa noite a todos. Acho que dá para ouvir, né? Dá. Paulo, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ele convidou, não sabia o que ia acontecer aqui. Estava conversando com o Zé Mário. E dentro desse convite, aqui nesse espaço, parabéns. Cadê o padre? Parabéns pelo espaço aqui. Muito bacana, bonito. Sou muito mais amigo do seu irmão do que de você, né? O Zé Henrique, há muito tempo, ele no CIESP, ou na Associação Comercial, junto com tantos amigos aqui conhecidos. Falar da gente é sempre um negócio complicado, né? Sempre um negócio complicado. Mas a minha apresentação começa com o básico, né? Sou brasileiro de São Paulo, paulista de Campinas. Comerciante, filho de comerciante, neto de comerciante. Minha vida inteira foi sempre no negócio da família, que começou com meu avô, depois com meu pai, agora os meus irmãos que tocam. Meu avô começou a vida dele nas casas pernambucanas em Olímpia, começou como empacotador. De lá chegou a gerente, daí montou o seu negócio, que era a Casa Blumenau. De Olímpia, ele foi para Tanabi, de Tanabi para Rio Preto, e de Rio Preto veio para Campinas. Veio para Campinas no início da década de 50. Que era uma Campinas completamente diferente, né? Completamente diferente. E só como curiosidade, antes de vir para Campinas, foi a São Paulo, só que em São Paulo minha avó não se adaptou com a capital. Neblina, chuva, o clima lá não deu certo, acabou vindo para Campinas, que realmente tem um diferencial muito grande. Meu pai e minha mãe se conheceram aqui, minha mãe também não é de Campinas, minha mãe é de Torrinha. Torrinha, centro do estado, próximo a Brotas. Os dois se conheceram na PUC, meu pai se formou em Direito, minha mãe se formou em Pedagogia, professor de História e Geografia. Fez aí uma carreira toda na área do ensino. Mas minha vida, para deixar bem marcado que é dentro da loja, no início, meu pai tinha loja para 13 de Maio, fazia fundos com a loja do meu avô, que era para Campos Sales. No primeiro andar morava o meu avô e minha avó, e no segundo andar morávamos nós, na Campos Sales, no tempo que era de 2 mãos. Faz tempo. Faz tempo. O Expresso Brasileiro era ali em frente ao fórum. Se eu falhar na memória, pode repreender. O Cine Carlos Gomes era ali na frente, ao lado tinha um posto Esso. Churrascaria Gaúcha. Se não gostou, não precisa pagar, né? O slogan do Marquille. Então, é uma pessoa que tem muita história na cidade de Marquille. E na minha vida dentro da loja, é literalmente dentro da loja. Corria para cá, corria para lá, e ao longo de toda a história. Depois nós nos mudamos para Valinhos, um sítio que produzia figo, e lá ficamos. Tive a oportunidade de estudar aqui. Aqui foi bem eclético também. Estudei na Escola Rio Branco, quando era na Visconde de Rio Branco, com Jaime Pinheiro de Ulloa Sintra, que hoje virou aquela coisa lá de Camelô em cima. Aquela coisa. Depois fui para o Vitor Meirelles do São Bernardo. Do Vitor Meirelles vim para a Escola Normal no centro. Junto com a Escola Normal eu fiz o curso do Mena Barreto, que eu queria seguir a carreira militar. Entrei na preparatória,
na preparatória me mandaram embora. Acho que o exército não está preparado para mim, né? Me mandaram embora por deficiência física. Muito alto. Muito fraquinho. Deficiência física. Deficiência física. Daí fiz o colegial no Pio XII, e do Pio XII fiz junto com o Pio XII o ângulo latino lá em cima, no castelo. Né? Lá em cima no castelo. E depois dessa passagem, tive a felicidade de entrar na Poli e felicidade ainda maior de ter acabado, né? Tenho trauma até hoje. 12 alegrias, nossa. Mas a segunda foi muito maior, viu? Boa tarde. A segunda foi muito maior. Ter acabado foi uma proeza. Bem, até hoje sonho que está faltando crédito. E sempre na Casa Campos. Meu pai, acho que a grande maioria conheceu, a pessoa que tem uma história aqui com a cidade de Campinas. Mais que um político, ele foi uma figura pública de muita relevância, presidente da Associação Comercial durante 24 anos, de muita personalidade, de muitos embates, e que marcou a história dele pela cidade. A cidade que se transformou demais da década de 80 para a década de 90, daí em frente a cidade se transformou e, para minha tristeza, acho que ela perdeu um pouco da sua personalidade da cidade de Campinas, de tanto que ela cresceu, de tanta gente que a cidade acolheu, de tudo aquilo que ela representa hoje aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Quando você fala de Campinas, todo mundo fala, Campinas. Mas Campinas tem ainda condição de se transformar uma cidade ainda muito melhor do que ela é hoje. Meu pai morreu em 92 e a vida nos dá certas lições. Sempre fui um crítico à participação dele na associação comercial, a dedicação dele à associação comercial e guarda noturna. Quem aqui se lembra da guarda noturna? Então, o pai criou, o filho fechou. Aí, com o Estatuto do Desarmamento, com toda a mudança na legislação, não teve mais condições de dar continuidade ao serviço. Segundo o secretário executivo da Secretaria da Justiça da época, Mário Sérgio Papaterra Limonge, é isso? Mário Sérgio era uma excrescência jurídica, uma autarquia estadual sendo gerenciada por uma entidade privada que era a Associação Comercial. E conseguiu se fechar. Isso daí foi uma passagem de uma entidade que fez muita coisa pela cidade. Para vocês terem uma ideia, à época tinha o número de viaturas final da década de 70 para até meados da década de 80, tinha mais viaturas que a Polícia Militar, tinha mais homens que a Polícia Militar. Só que os tempos mudaram, não tinha mais condições de dar continuidade àquilo que existia à época. E foi liquidada, consegui liquidar de uma maneira totalmente transparente, tanto é que desafio que alguém tenha ouvido algum ruído a respeito do encerramento da Guarda Noturna, que na época tinha pouco menos de 300 homens. Mário, quase fui preso na Polícia Federal, que o delegado lá tem que fechar, mas o delegado não dá para fechar agora, senão... Aí as coisas foram sendo contemporizadas. E na época do fechamento, estavam ameaçando uma greve dos guardas noturnos. Daí, na mudança de turno, chamamos todo mundo, fiquei no meio e vocês escolhem. Ou que vai fechar, com greve ou sem greve. Tem dois jeitos. Um jeito onde todo mundo recebe e seja transparente, ou então um jeito conflituoso que talvez um dia vocês recebam. Pacificou. Sou muito grato ao então governador do estado, à época,
professor Cláudio Lembo, que nos permitiu fazer essa transição e que o Estado arcasse com todas as obrigações trabalhistas. E dessa forma foi feito. Se meu pai foi presidente da associação por 24 anos, eu fui presidente por quase 20 anos. A associação tem uma passagem muito grande aí pela vida da nossa família. É a minha casa, onde me sinto bem, onde comecei minha vida pública, onde você me visitou pela primeira vez, né, Rodrigo? Quando você veio de São José dos Campos. Verdade. Foi no restaurante Rosário, no almoço. Eu lembro disso. Isso, acho que foi a primeira... Obrigado por ter me recebido no colégio. Obrigação, né? Pessoa tão importante, vem tão referenciada, cuidar de uma rádio tão importante. E eu tive a felicidade, enquanto vice-prefeito, de poder inaugurar as instalações novas da Rádio e TV Bandeirantes. Nessa época, acho que foi 2005. 2003? Isso. Não. 2003, maio de 2003. Não. Maio de 2003? Não é 2005, não? Não. 2002? Não. Não. Pode olhar. Pode olhar. Eu era vice nessa... Então, maio de 2000? Não, deve ser 2004. Maio de 2003. Pode verificar aí. Ficou tirateio, né? Fica o tirateio. Aí tinha a oportunidade. É verdade, agora você está certo. O Romeu Santini era o presidente da Câmara. Isso, foi lá representando. Vai buscando coisa antiga, né? Vai buscando coisa antiga. E primeiro presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, depois presidente da Associação Comercial, depois com vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Aí que começou a minha vida pública. Foi alguns anos depois de meu pai falecer. E da época de Poli, eu sou contemporâneo do Kassab. E o Kassab saiu da faculdade, ele, na sequência, foi ser assessor da AFIF. Ele foi coordenador de campanha da AFIF, quando a AFIF foi candidato em 86? Aí eu não lembro. 89, isso aí. Quando a AFIF foi candidato em 89. E o Kassab nasceu para a política, para a vida pública. De lá ele sempre foi ocupando espaços e me convidou para estar participando do então PFL. Primeiro me filiei. Sou velho, Ana. Né? Do PFL e daí de uma aliança improvável, que foi uma aliança que foi alinhavada entre o Brizola e o Bornhausen, com o PDT do Dr. Hélio e o PFL do Bornhausen. Eu virei vice-prefeito e tive a oportunidade de ser vice-prefeito aqui. Depois eu tive a oportunidade de ser, por 2 vezes, deputado federal, 2 mandatos. Sem falsa modéstia, fui um bom deputado, fui mesmo. Uma das coisas que, como deputado, que com o mandato eu consegui fazer, e me deixa muito satisfeito, foi ter conseguido os recursos através da Lei Rouanet para o restauro da fachada da Catedral. A fachada da Catedral, acho que era o Cônigo Gambil na época, foi em cima de recursos vindo principalmente do Bradesco e do Itaú, e um pouco da Motorola. E a Lei Rouanet é um recurso muito disputado. Ela nasceu para a preservação de patrimônio histórico. E é um recurso muito disputado. E todas as empresas dão preferência para onde esse recurso dá uma visibilidade maior. E consegui ser feliz de trazer esse recurso aqui para Campinas, no restauro da Catedral, que vocês não imaginam o estado que estava a fachada. Foi o primeiro restauro desde o século XIX, quando ela foi construída. Já está precisando de outro, né? Outro tapa lá. Mas foi uma satisfação muito grande esse
esse restauro, porque eu acho que a catedral tem muito da história de Campinas. Quando se fala Campinas, vem alguns locais marcantes. Para mim, a catedral, a estação ferroviária, 11 de agosto de 1872, e depois a sua interligação com a Mogiana, com tudo que o café representou para Campinas e transformou toda essa região aqui do estado. Depois de duas eleições onde eu consegui me eleger, no segundo mandato, tenho a satisfação de poder dizer que sou um dos criadores do PSD. Do PSD que nasceu em 2012. E também tenho a satisfação de ter sido o primeiro líder de bancada, uma bancada de 55 deputados do PSD. Só que com o PSD eu nunca mais consegui me eleger. Participei aí de 3 eleições, a primeira que eu perdi, aí me mandaram para o Correio. E lá no Correio, a situação estava animada, estava bem animada. Eu fui presidente dos Correios de junho de 2016 até abril de 2018. Em 2015 tinha dado 2,5 bi de prejuízo. Uma confusão, um cenário muito difícil. Aí, nesse meio ano, nós conseguimos trazer o prejuízo para 1,5 bi, e no ano subsequente fizemos aí um lucro de 667 milhões. Foi o desafio pessoal mais... Eu não posso. Sou dirigente partidário e a legislação inviabiliza, criminaliza o dirigente partidário. Eu, uma vez eleito, o primeiro projeto que eu faria é para tirar essa vedação. Não é porque é dirigente partidário que não pode estar participando, na minha opinião. Mas eu não posso. E naquela época, conseguimos fazer aí muitas mudanças, teve um embate muito grande com os funcionários dos Correios por conta do plano de saúde. O plano de saúde dos Correios era a terceira despesa dos Correios. O primeiro é folha, o segundo era Não, era o segundo, surpresa. A primeira folha, segundo plano de saúde, terceiro a remuneração dos franqueados. Remuneração dos franqueados é uma despesa boa, né? Se o franqueado está ganhando, é que está faturando bastante, o negócio está funcionando. E com a mudança do plano de saúde, tivemos que fazer aí um embate no TRT, no TST. Com a mudança do plano, conseguimos aí ser bem sucedidos nessa mudança do plano para poder dar uma equacionada na empresa. Não fiz isso com nenhum gosto. Quem que quer tirar o plano de saúde do seu funcionário? Mas se fosse mantido nas condições que estava o plano de saúde, os Correios não estariam aqui hoje. Aí fizemos uma série de mudanças estruturais, conversas com parcerias, e para ajudar nessa parceria, nessa mudança, nós fomos atrás de uma empresa de consultoria que tinha a experiência da mudança dos Correios nos principais países do mundo. Que no caso foi a Accenture. E com ela nós fizemos a mudança. E todo mundo me pergunta, o Correio tem que privatizar, tem que fechar ou tem que manter estatal? Acho que um pouco de cada coisa. Não tem uma receita única para os Correios. Cada país do mundo achou sua solução. Mais recentemente, no final do ano, acho que foi a Dinamarca. A Dinamarca fechou os Correios. Fechou. Os Estados Unidos têm os seus Correios estatais, até hoje. É estatal e é o 5º na ordem de sucessão dos Estados Unidos. O presidente dos Correios é o 5º na ordem de sucessão. E faz sentido. É uma empresa que tem presença em todo o país, tem a comunicação em todo o país e
pode manter o país todo de uma maneira unida. Os Correios, só para lembrar, é a primeira empresa de comunicação do país. A comunicação papel e tinta e uma sofisticada rede de logística para poder fazer que esse papel e tinta que você escreveu aqui chegue no seu destino. O Brasil foi o segundo país do mundo a ter selo. A série Olho de Boi, acho que todo mundo já ouviu falar. A série Olho de Boi é o segundo selo do mundo, só perde para o Correio da Inglaterra. E tem uma série de outros exemplos de boas ações, de boas práticas dos Correios que ficaram marcados aí na história dos Correios do mundo, que tem uma entidade chamada UPU, União Postal Universal, que fica em Berna, na Suíça, que é mais antiga que a ONU e tem mais representantes que a ONU, que normatizava o serviço de Correios em todo o mundo. E o Brasil foi presidente por largo período dessa entidade. E dessa passagem nos Correios com a assessoria da Accenture, procurando aí os bons exemplos, e para mim, o melhor exemplo é o exemplo que aconteceu no Correio da Alemanha. O Correio da Alemanha fez a opção de parcerias estratégicas em diversas áreas onde ele atua. E a parceria que todo mundo conhece e tem aí a grande importância é a DHL. A DHL é uma empresa de entrega de encomendas que pertence ao Correio Alemão. O Japão fez a sua mudança nos Correios e virou uma instituição financeira, é o principal captador de poupança do Japão. A Inglaterra pegou a estrutura dos Correios e os Correios passaram a ser o balcão de atendimento do governo inglês. Não precisava inventar nada, está lá, está pronto, só passaram a usar. A França fez uma solução híbrida, a Argentina privatizou, não deu certo, teve que retomar. Portugal privatizou, CTT, Companhia de Transportes Terrestres, também não deu certo, não sei o caminho que eles escolheram lá. E para o Brasil, a nossa proposta era de fazer essas parcerias. Chegamos a compor uma empresa de transporte aéreo, em parceria com a Azul. 51% da Azul, 49% dos Correios. E que tinha uma característica de tão simples que chega até a chocar. Não precisava ter investimento de nenhuma das duas partes. A Azul entra com a barriga dos aviões de passageiro e os Correios entram com a encomenda. Era só, já estava junto, mas não deram continuidade. E os Correios, naquela época, sairiam de uma posição onde ele tinha, à época, 20 voos noturnos de cargueiros dedicados, que é o transporte aéreo postal, para mais de 100 localidades nas barrigas dos aviões de passageiro da Azul. Uma grande oportunidade, acho que perderam. Mas era assim, ó, juntava e já saía para o abraço. De bate-pronto, diminuía isso em 2018, mais de 200 milhões de reais no custo do transporte dos Correios. Era uma coisa fantástica. E com a Amazon, também iniciamos um processo de possibilidade de uma joint venture, porque a Amazon foi várias vezes conversar com a gente lá. Conversou uma, conversou duas, conversou na terceira. Na terceira eu não aguentei. Amazon, vocês são os maiores do mundo, ninguém tem dúvida. Vocês vão entrar aqui no Brasil. Mas o Brasil não é que nem a Espanha, que vocês foram lá e compraram o Correio Espanhol e entraram na Espanha. O Brasil é complicado. São 5.570 municípios, tamanho continental, e não tem jeito dos Correios ficarem longe de uma parceria com vocês. E vocês têm dois caminhos. O mais rápido, talvez mais caro, e o mais
mais lento e talvez mais barato. O mais lento e mais barato é se vocês começarem tudo por conta de vocês. E o mais rápido é fazer uma parceria com a gente. Também começamos o processo da NDA, mas quando eu saí de lá, descontinuaram tudo. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, prefiro ficar quieto, os fatos se sobrepõem aí a... O resultado tá aí. Os fatos, é triste, porque quando você pega os Correios, você tem, entre os funcionários ativos e os aposentados, você tem mais de 500 mil pessoas que dependem dos Correios. É muita gente. E a imensa maioria são as pessoas humildes, são os carteiros, são os operadores nos centros de distribuição, são os agentes das agências. São pessoas que a vida inteira trabalharam na empresa e não podem ver essa vida acabar. Depois dos Correios, eu fui para o Sebrae. E lá no Sebrae, aqui de São Paulo, tive a oportunidade de ser diretor administrativo financeiro e participar no Sebrae, que é uma grande entidade que cuida da micro e pequena empresa. Eu, enquanto parlamentar, fui presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, a minha vida inteira sempre focado na atividade privada, sempre tive a oportunidade de estar participando. Uma relação meio conflituosa, vamos chegar nos detalhes, mas com um grande legado, que é o legado da possibilidade de o Sebrae estar presente em todos os municípios do estado de São Paulo, com o Sebrae aqui, em parceria com as prefeituras, para dar assistência ao microempresário local, que estava sem assistência. Isso aí foi um grande legado. E agora, tendo a oportunidade de estar participando no Ministério da Agricultura. Primeiro como superintendente do Ministério aqui no estado de São Paulo, e agora como secretário de Política Agrícola. O secretário de Política Agrícola é o responsável pelo Plano Safra, e pelo Seguro Rural, e pelos indicadores econômicos que saem do Ministério da Agricultura. O Plano Safra é o mais longevo dos planos do governo federal em atividade. Começou lá atrás com o ministro Cabreira, e é o grande responsável, e era o principal e praticamente o único responsável pelo financiamento da atividade do agronegócio do Brasil. Hoje, graças a Deus, o agro cresceu mais que o Brasil e cresceu mais que o Tesouro. Então, a participação da iniciativa privada é basicamente meio a meio em relação a tudo que acontece dentro do Plano Safra. E o agro no Brasil é show de bola. O que o agro brasileiro faz é algo impressionante. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Importador. E graças à pesquisa, à inovação, à tecnologia e principalmente ao produtor rural brasileiro, houve todo esse ganho. Vocês sabem que a pesquisa no agro aqui no Brasil começou no nosso IAC, 1887, inaugurado por Dom Pedro II. Lá atrás, olha a força do café. Fez o imperador vir até aqui e inaugurou o Instituto. Dessa iniciativa, outras iniciativas aconteceram. E a maior que nós temos hoje é a Embrapa. A Embrapa é a grande responsável pela capacidade que o Brasil tem do domínio da agricultura tropical. Por que o domínio da agricultura tropical? Foi toda a ocupação do centro-oeste brasileiro que permitiu essa revolução. O que foi feito no centro-oeste brasileiro, se fosse nos Estados Unidos, tinha um filme por mês para contar essa saga. Que a turma que saiu do Rio Grande do Sul, principalmente Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e foi desbravar o centro-oeste, foi no meio do nada, literalmente do nada. Se hoje nós vemos
que o Brasil tem dificuldade no escoamento da produção é porque não tinha nada. Nós estamos construindo a logística para dar conta da capacidade de produção do Centro-Oeste brasileiro. O Brasil teve uma safra no ano passado de 376 milhões de toneladas de grãos. Ele é das principais culturas, se não é sempre top 5. É o maior produtor e exportador de soja do mundo, é o maior produtor e exportador de café do mundo, é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, no milho é o maior exportador, na proteína animal, o que o Brasil faz é algo fantástico. Mais de 1/3 do frango exportado no mundo é exportado pelo Brasil. O que o Brasil faz é algo para a gente bater no peito e se orgulhar muito, mas muito mesmo. E essa fronteira que foi aberta no Centro-Oeste, trazendo essa mudança no perfil do Brasil, é que nos deu esse ganho tão expressivo. Eu tive a oportunidade, pelo Ministério, de participar por 2 vezes de um fórum, chama-se Outlook Forum, promovido pelo USDA, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura brasileiro lá nos Estados Unidos. E lá, eles estão preocupados com o Brasil. Estão preocupados, porque os Estados Unidos sempre se vangloriaram de ser a maior agricultura do mundo. O que eles fazem naquele meio oeste dos Estados Unidos realmente é fantástico. Mas, pegando os Estados Unidos e pegando o Brasil, tem uma diferença que não tem jeito, pode botar o dinheiro que quiser, que não vai conseguir resolver. Lá é meio ano de inverno. Aqui é sol o ano inteiro. O Brasil produz... a safrinha de milho já virou safrão, é maior que a safra. A safrinha de milho virou uma coisa fantástica. É 1, 2, em alguns lugares, 3 safras por ano. E vai. As novas técnicas vão promovendo uma produtividade cada vez maior. Nos últimos 20 anos, o crescimento de produtividade é 20 vezes maior que o crescimento no aumento da área plantada. E o Brasil tem a melhor legislação para o agro vis-à-vis com a defesa do meio ambiente, o Código Florestal Brasileiro. Eu participei dessa aprovação, participei e falo com muito orgulho, e isso que é praticado aqui no Brasil não tem paralelo no mundo, não tem. A Europa, que vem nos meter o dedo na cara que vocês estão derrubando a floresta, que é isso, que é aquilo. Imagine o que aconteceria na Europa se chegasse na sua propriedade rural, pegar só o número aqui do sul-sudeste, que é preservar 20% da sua área. Você, sem indenização, é obrigado a preservar e restaurar toda essa área. Imagina no ambiente urbano, a casa de cada um, 20% preservado. Isso foi feito compulsoriamente por todo produtor rural brasileiro. Depende do bioma onde acontece, é 20% aqui, é 80% na Amazônia. A Amazônia é preservado 80%. E essa legislação deu a segurança legal para esse avanço brasileiro. E quando falo que o Brasil é isso, é aquilo, pergunta se na terra deles tem essa preservação. Não tem. A legislação nacional é muito permissiva quanto a defensivos agrícolas? Fala do glifosato, é proibido quase no mundo inteiro e aqui não é vontade. Aí tem uma luta ideológica em cima do que os agroquímicos são responsáveis. No mundo inteiro tem agroquímico.
que existe aqui no Brasil uma demora muito grande na aprovação das novas moléculas para aplicação no campo. Dizer para você que consegue fiscalizar o Brasil inteiro, não consegue. Aí não é nem questão de legislação, é quem quer fazer o uso de uma maneira inadequada. Mas o agroquímico, que costuma-se dizer, quem não gosta do agroquímico, agrotóxico, é um remédio. E a diferença do remédio para o veneno é a dose, a tecnologia. Isso é cada vez mais procurando alternativas para diminuir o agroquímico. Se não for por ideologia, é pelo bolso, que está muito caro. E o Brasil teve, o ano passado, a felicidade de poder apresentar para o mundo uma pesquisadora da Embrapa, a Mariângela Hungria, que ganhou o equivalente ao Nobel da Agricultura, no que ela desenvolveu, no que ela pesquisou e colocou em prática, que é a fixação de nitrogênio no solo através dos micro-organismos, aumentando a produtividade e diminuindo a aplicação do agroquímico. Essa láurea, esse reconhecimento daquilo que o Brasil faz é só a ponta do iceberg da liderança que o Brasil tem na aplicação dos bioinsumos. E cada vez mais vocês vão estar ouvindo falar a respeito do bioinsumo, que é aproveitar todo o biota do solo para aumentar a produtividade. E essa fixação de nitrogênio no solo conseguiu economizar uma montanha de dinheiro de fertilizantes. E é algo que vem ganhando espaço cada vez mais. Só não ganha mais porque o Ministério da Agricultura, que é o responsável pela homologação e fiscalização daquilo que vai ser aplicado, não consegue aprovar no ritmo que as coisas estão acontecendo. A agricultura de precisão cada vez é mais uma realidade. Antigamente se passava com um avião, despejava tudo. Hoje, as modernas práticas usam drones com precisão, com leitura óptica da onde precisa, da onde não precisa. Então você vai com a dose mais assertiva possível para aquelas finalidades. E se nós temos que usar mais agroquímicos, é porque nós não temos a neve. A neve, desse ponto de vista, é uma vantagem, porque vem e mata a praga. Aqui a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente tem que fazer ao longo do ano. E as modernas técnicas de preservação do solo, cada vez mais sendo aplicadas. E os mercados cada vez mais exigentes com aquilo que vem do Brasil. As barreiras não tarifárias, que são aquelas barreiras que questionam o nível de glicofosfato dos alimentos, são cada vez mais estreitas. Então, se você quer exportar, você tem que se adequar àquilo que lá fora pede. E está certo, não está errado. Quem compra, especifica, se você quiser vender, do jeito que eu quero. É assim. No café, existe uma imposição do mercado comum europeu que qualquer área que for desmatada depois de 31/12/2020, que é depois da aprovação do Código Florestal, esse café não pode ser comprado por eles. Conseguiu-se, depois de muito tempo, uma certificação por parte do governo brasileiro, mapeando todo o território, todo o parque cafeeiro brasileiro, dando direitinho como é que estava naquela época, como é que está agora, para dar a garantia do comprador que aquilo está dentro daquilo que ele especifica. É um outro ganho para a agricultura brasileira. Outra questão que entra na pauta da agricultura é a questão do bem-estar animal.
toda uma preocupação com o bem-estar animal e com a sanidade animal. O ano passado, vocês se lembram, os Estados Unidos está com falta de ovos. Está com falta de ovos. Isso porque lá eles têm um problema que ainda não está develado da gripe aviária. E o Brasil foi, durante muito tempo, o único país sem a gripe aviária. Houve um foco no Rio Grande do Sul, que foi develado rapidamente, foi dado publicidade, foi dada toda a informação para que todos aqueles que compram do Brasil pudessem ter a segurança e a certeza que aquilo que está sendo vendido é absolutamente sem problemas. O Brasil, o ano passado, recebeu certificação de país livre da febre aftosa sem vacinação. É um trabalho de 50 anos, 30 anos, para chegar nesse ponto. A carne brasileira passou a ser mais bem remunerada em função disso. E são tantas e tantas outras questões do agro brasileiro que nos colocam numa posição de vantagem, que isso daí assusta a turma lá de fora. E o Brasil tem uma outra questão ligada ao agro, que é a questão da transição energética. O Proálcool fez o ano passado 50 anos. E é um exemplo de sucesso. É um exemplo de sucesso. Não precisa vender tese, nada. Só vir aqui em qualquer lugar, está lá, está à disposição. O Proálcool é o melhor e mais exitoso programa de transição energética do mundo. E a solução do híbrido brasileiro é a melhor solução do ponto de vista de sustentabilidade. Proálcool é a mudança da gasolina para o etanol, que no passado nasceu de uma necessidade no MUC, que você tinha que ter uma alternativa ao petróleo, que você não tinha nenhuma outra alternativa, e o Brasil desenvolveu essa alternativa. Tem essa questão do etanol, tem a mistura do álcool anidro na gasolina, substituindo o chumbo tetretila, que também é uma outra grande diferença, melhorando as condições do ar. E, mais recentemente, a questão do biodiesel. O biodiesel, a mistura do biodiesel, principalmente do óleo de soja, deu um diferencial muito grande para o diesel brasileiro, diminuindo a necessidade da importação do óleo diesel, porque o Brasil não tem capacidade de refino do óleo diesel que é consumido aqui. Com os aumentos dos percentuais, o óleo diesel em 15% e o álcool anidro em 30%, a necessidade do petróleo fóssil é cada vez menor. Sem contar a questão do etanol de milho. O etanol de milho tem... Quando você produz o etanol de milho, você produz também o DDR, que serve para alimentação animal. E essa alimentação animal nos dá uma competitividade muito grande em relação à proteína animal que é vendida pelo mundo. E, mais uma vez, tanto um quanto o outro, os dois têm saído e mudaram o perfil do que é produzido no Brasil. O Brasil é o maior e melhor exemplo de transição energética da energia vindo do etanol, do biodiesel, da palha de cana nas termoelétricas e no metanol e no metano, que está começando a surgir agora mais recentemente. Tudo isso alinhado nos dá também um diferencial muito grande. Então, o agro brasileiro é algo que nos estimula e estimula muito. Tanto é que o exemplo da avaliação do PIB de pouco mais de 2%, onde o PIB do agro foi de 11,7%. Você vê quanto que dá a diferença disso tudo. E o Brasil tem uma vocação, porque tem um produtor rural que sabe enfrentar todos os desafios. O momento do agro hoje não é um momento bom. A taxa de juros de 15% ao ano é uma taxa que machuca o agro e toda a economia, né? 15% ao ano, para você botar na sua equação e dar resultado, seu
Sua administração tem que ser muito eficiente para poder dar resultado. Os preços internacionais são preços que estão baixos. A guerra vem acentuar a questão dos insumos. Então é um momento bem complicado. E o ano passado nós tivemos aí um número de recuperações judiciais, as RJs, muito acentuada, que comprometeu o crédito de muita gente. Comprometeu o resultado de bancos, principalmente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve aí um comprometimento do seu resultado em função das RJs que deu uma preocupada na turma lá. O Banco do Brasil é responsável por 60% do crédito agrícola do Brasil. É um grande financiador do agro. E, junto com isso, as questões climáticas, né? As questões climáticas cada vez mais presentes e os fenômenos extremos cada vez acontecendo mais. O Rio Grande do Sul passou aí por 4 tragédias sucessivas. Esse ano estamos com boa chuva, aí só não esperar que essa chuva não se prolongue do período da maturação da soja, que ela comece a brotar, mas a expectativa também é de uma safra muito expressiva para os grãos. E isso aí é um cenário que ao longo do ano nós vamos ver aí com muitos desafios. Quanto tempo tem para falar? Vontade. Aí depende de vocês. Né? Eu só tenho uma pergunta. Essa semana a gente viu uma matéria no Correio Popular que o governo do Estado de São Paulo estava diminuindo muito o número de pesquisadores, tanto no Embrapa quanto no ITAL. Aqui e tentando vender são 2 coisas distintas, né? Então isso Você deixou tem a gente aqui preocupado até com a sua fala anterior. Você tem aqui o Estado de São Paulo, que é o pioneiro de toda a pesquisa, e tem a Embrapa. A Embrapa é orçamento federal. A Embrapa passou a ser a grande concorrência dos institutos de pesquisa dos estados, que paga melhor. Então, houve um esvaziamento. IAC, ITAL, Biológico, IZ, todos os institutos que compõem a APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia Agrícola, sofrem essa concorrência. E não tem jeito, tem que botar dinheiro na pesquisa, na remuneração dos pesquisadores. E aí está um descompasso em relação a isso. Aquela proposta de venda da área da Santa Elisa, do outro lado do tapetão, é uma coisa que eu não me conformava, tanto é que não me conformava. Ali não... especulação imobiliária. 100%. 100%. E mesmo sendo uma área segregada, principal, tem a comunicação, tem acesso, o maior germoplasma de café do mundo está na Santa Elisa. As principais variedades de café do Brasil saíram do IAC. Saíram do IAC. Então, é um descompasso entre o orçamento de um, o orçamento do outro, e do lado de cá, uma dificuldade de achar o caminho. É isso o que tem de problemas nessa questão na área de pesquisa. E eu sou fã do IAC, sou fã de carteirinha. Onde eu tenho a oportunidade de falar, falo mesmo. É de Campinas, tenho muito orgulho de ser campineiro. E o Paulo Roberto perguntou se eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho muita fé, eu torço para a Ponte Preta. Vai sofrer. Vai sofrer. Uma coisa é o cúmplice, né? Uma coisa é ser juiz, né? Outra coisa é ser presidente da Ponte. Essa colocação sua sobre a dificuldade atual do agronegócio, dos juros altos, poderia... Porque, assim, o tempo todo com essa coisa de redes sociais, as notícias vêm muito confusas, né? Então, tem todo tipo de opinião, todo tipo de situação. Qual que é a visão, assim, o que acontece de fato, o que está acontecendo de fato, fazendo com que não seja o melhor momento para a agricultura? Não, principalmente juros, taxa de juros,
principalmente, isso aí é o básico de tudo. O Plano Safra, que disponibilizou aí montante só na agricultura empresarial de 516 bilhões, mais 74 bilhões na agricultura familiar, é o grande financiador que irriga o agro. Mas é através das instituições financeiras. Quem assume o risco é o banco, não é o governo. Assume o risco entre aspas, né? Porque na hora que quebra todo mundo, vai todo mundo no tesouro. Aí movimenta a bancada, aí corre para cá, corre para lá. E o aumento dos preços para o agricultor não é um bom momento. Citar o exemplo do arroz. O arroz, final do ano retrasado, estava em R$130 o saco de 5 quilos. Hoje, ele está em 55, 53. Principal produtor, Rio Grande do Sul, 70% da produção. Produção brasileira, da ordem de 11 milhões de toneladas. E no início desse ano, foi colocado por parte do governo federal um mecanismo que é uma opção de compra. Opção de compra, você tem um preço num certo período, dá ao produtor a oportunidade de fazer um hedge ali e se proteger. Só que na época, com preço a 130, o que estava sendo colocado era 85, do quase 1 bilhão que foi colocado, só 160 milhões foram usados. E depois que passou, isso aí não veio mais. E agora está todo mundo chorando porque não consegue o preço que estava no passado. E na agricultura tem essas oscilações de preços. O café. O café está passando um momento que, para ter um momento igual a esse novamente, vai demorar. Nos últimos anos, nós tivemos aqui no Brasil o impacto do clima. Pouca chuva e principalmente temperatura alta. Aí a produção caiu. Junto conosco vem o Vietnã com problema na safra do Vietnã. O Brasil produz o arábica e o robusta, o Vietnã produz o robusta. E o chinês passou a tomar café. E toma café com umas bebidas lá que não peça para explicar que eu não sei. Umas bebidas lá, tudo. Mas vai café. O principal fornecedor é o Vietnã e o Brasil passou a participar. E na hora que a chinesada começa a tomar café, o produto vai. E vai mesmo. O preço foi lá para cima. Foi para 2.400, 2.500 a saca. Está em 1.800 hoje. Que ainda é um bom preço. Mas o Brasil tem no café esse exemplo que ainda tem um bom preço. Mas você pega a soja, está passando um momento delicado. O milho está razoável. O arroz para o produtor está ruim. O leite é a maior chiadeira que tem no Brasil. O leite de norte a sul, mas principalmente no sul, que tem um impacto da concorrência com os países do Mercosul, principalmente a Argentina. Nos últimos 15 dias, o que eu tenho recebido do pessoal da cebola, do alho e agora da batata, também reclamando de preço. E aí são produtores menores, mais focados para o mercado interno, com dificuldade de preço e sem condição de matar o que foi feito no financiamento, principalmente pela taxa de juros. Então, o momento é um momento de acomodação. Vai passar? Vai passar. Vai arrumar? Vai arrumar. Mas vai ter muita discussão ainda daqui para frente. A carne passando por um momento que o Brasil passou a ser o principal exportador, superou os Estados Unidos. Lá eles preocupadíssimos com essa ascensão brasileira. E mesmo a tarifação que foi colocada em cima dos produtos brasileiros, tinha produto que não tinha jeito. Suco de laranja. Suco de laranja, quem pagou o preço foi o consumidor dos Estados Unidos, porque continuou a importar, que não tem alternativa. Não tem. A questão do aumento de preços nos Estados Unidos para o consumidor dos Estados Unidos é uma coisa que não tem como fugir.
E aumentou bem, viu? Com a taxação do café do brasileiro, quem passou a ser o maior comprador de café do Brasil foi a Alemanha. E a Alemanha mandava para onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Então, tem todo um rearranjo. E no café, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador. Mas é ruim de marketing. Hein? O Brasil é mais ou menos 40% da produção mundial, mas é 4% do PIB mundial do café. De tudo que o café movimenta, de tudo que o café faz. Na parte do processamento, do beneficiamento. E quem é bom de marketing é a Colômbia, viu? Na Europa só se fala de café colombiano. O tal do Juan Valdez lá, o burrinho com aquele cara de sombreiro lá puxando, é a imagem que fica. Mas é verdade. Não, dos Estados Unidos não dá para tomar, né? Eu não consigo. Mas são bons de marketing. Pode o quê? Essa questão da guerra aí parece que está tendo algum impacto, vai ter um impacto também nas exportações. Tá um impacto muito grande. Acho que 20% do que é exportado de frango vai para aquela região. E o frango, a carne de frango, ela tem um período entre o pintinho e o abate de 42 dias. 42 dias. É muito rápido. E como é que separa um negócio desse? Como é que separa o negócio? Está todo mundo procurando alternativa, põe aqui, empurra ali e tal. E teve muito embarque que não vai embarcar porque não tem para onde levar. Então é um processo, é muito sensível. A guerra tem esse impacto. E o Brasil, sempre se fala, eu sempre ouvi que o Brasil era o celeiro do mundo. Não. O Brasil é o supermercado do mundo, que produz do jeito que o cliente quer, entrega do jeito que o cliente quer. Se é para Israel, vai dentro da filosofia kosher. Se é para países muçulmanos, vai dentro da filosofia halal. Cada um com a sua especificidade, e o Brasil entrega. Entrega do jeito que quer. Entrega tudo com qualidade, certificado e com sanidade. A questão da sanidade é fundamental. Né? É fulfillment. Ô, Guilherme, mas eu acho que o Brasil também, com aquele tarifaço todo, aquele preocupação do agro, a gente acabou contornando bem a situação, porque o resultado final da balança deu certo. Mas aí apesar dos pesares. É que o principal importador do Brasil é a China, né? A China é o principal importador. Não é mais os Estados Unidos. Não são mais os Estados Unidos, né? A China é o principal importador e os países da Ásia, Sudeste Asiático, são os principais parceiros comerciais do Brasil. Ao longo desse mandato, com o ministro Carlos Fávaro, foram abertos mais de 500 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Mais de 500 novos mercados. Não é de pé de frango a tripa de boi, uns subprodutos que seriam... Não, mas as coisas que você não imagina que possa ser, que tenha mercado, e que tem mercado. É uma coisa fantástica. O Brasil passou a ter, intensificou uma política de ter os adidos agrícolas espalhados pelo mundo. Quando o presidente Lula viaja, ele viaja com os empresários, viaja com os ministros, e no caso específico da agricultura, tem o suporte em cada uma dessas regiões dos adidos agrícolas, que são funcionários do Ministério da Agricultura, que estão lá para achar os pontos nevrálgicos, dar soluções e sugerir as oportunidades. E o empresário brasileiro que vende esse produto lá fora, é tudo rápido. O pessoal não perde a oportunidade. Porque quando você fala do agro brasileiro, não é só aquilo que sai da fazenda, é aquilo que sai da fazenda e tem todo esse processo até chegar no produto final. E é muita coisa. Junto com isso, toda uma cadeia de suprimentos, de equipamentos, que geram as
as oportunidades nas cidades. Aqui em Campinas, o que tem de empresa ligada ao agro é uma grandeza. É muita gente mesmo. Os grandes do mundo estão aqui na região, nas diversas áreas, pesquisa, sementes, insumos, agroquímicos, saúde animal, o que mais? Acho que falei todos. Está todo mundo aqui na região. É uma coisa, é surpreendente quando a gente fala do que tem e que é ligado ao agro. A partir de semana que vem começa um evento da John Deere, né? É. Os eventos aqui do lado de Viracopos Isso. são mais ou menos 2.000 pessoas por dia durante uns 25 dias. Isso aí foi inaugurado ano passado. Exato. Então, Foi ano passado. Não tem capacidade de hospedagem, de ônibus, de transporte aéreo, enfim, um ganho assim, imenso, né, para a cidade. Campinas tem essa felicidade de ter Viracopos aqui do lado. É uma coisa que é um diferencial competitivo fantástico. E é o principal ponto de entrada de animais vivos por via aérea. É aqui. É aqui Viracopos. Guilherme, o que você vê que você possa falar aí do Ministério para apoiar, no caso das instituições financeiras? Como você falou, né? O Banco do Brasil é o principal repassador aí de recursos Sim. para financiamento. E ano passado, como você disse também, nós tivemos um número recorde de RJ. Então, um risco muito elevado, com uma taxa muito alta, né? Uma das maiores taxas do Brasil. O que você pode falar que o governo, de repente, o Ministério pode apoiar esses pequenos produtores para também dar uma maior garantia para as instituições financeiras, não de garantir o crédito, mas de apoiar nesse sentido, porque o risco está muito elevado. Na área do risco, acho que não tem alternativa. Seria constituir aí um fundo de aval, alguma coisa para dar uma diluída na questão do risco. Mas o Brasil é dos países que menos subsidiam a atividade agrícola. É um dos que menos subsidiam. Tá? Na França, você vai lá, o cara ganha para não... Chiam, exatamente, mas é isso mesmo. Falta de competitividade. O Brasil é competitivo. Mas o Brasil tem a principal ação de subvenção. Todo mundo entende por subsídio, mas o nome técnico é subvenção. É na taxa de juros, na equalização da taxa de juros. Você vai no mercado, qualquer empréstimo, 18%, barato. Você vai para o Plano Safra, você tem Pronaf, agricultura familiar, 6% ao ano. Você tem no Pronamp 10% no custeio, é isso? 10% no custeio. Essa diferença, quem paga é o Tesouro. O que foi planejado para a subvenção da taxa de equalização, para esse Plano Safra vigente, é da ordem de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. A outra subvenção é no seguro. E no seguro nós somos muito atrás. Muito atrás. O seguro é algo que o Brasil está muito para trás. E vai ser apresentada uma proposta para ser implementado do seguro para dar um suporte no risco. O produtor vê isso como um custo. Todo mundo vê como custo, né? Todo mundo vê como custo. Quem que gosta de fazer seguro de carro? Todo mundo vê como custo. Só vê vantagem na hora que acontece, né? Mas o seguro é transformar o seguro que hoje é da ordem de 1 bilhão, que é o PSR, que é o que subsidia o prêmio do seguro, e o outro, que é o Proagro, que é focado na agricultura familiar, fazer todo um pacotão e fazer linkado ao financiamento. Tem recurso controlado, tem que ter seguro também subvencionado no seu prêmio. E que isso sirva de garantia no empréstimo. Mal comparando, seria uma FGC rural, né? Você tem uma garantia lá que está tão em evidência esse nome agora, né? Mas a proposta que está sendo construída é nesse sentido. Todo recurso que tenha recurso que seja subvencionado pelo Estado, tenha também subvencionado um seguro
obrigatório para essa operação. Não, mas aí você tira o risco do clima, né? Você tira o risco do clima, que é um risco alto. O picareta está no risco de todo mundo, aí não tem jeito, né? Picareta não tem jeito. Uma dúvida. Hoje o Brasil tem um mar enorme. Você participa da logística dos Correios, então você sabe como é que funciona para transportar todas as cargas. Quando você fala da produção, é um escoamento ainda por caminhão, né? Então é um pouco isso. Você a quantidade de exploramento que é feito com relação à parte de ferrovia e hidrovia. Tem algum plano de mudança para alguns anos futuros aí? Vamos lá. A produção está Vamos lá. Imagina você fazendo essa pergunta 50 anos atrás. Vamos fazer as estradas de ferro, vamos fazer os portos e melhorar as rodovias, há 50 anos atrás. Você ia dizer que você era maluco, né? Não tinha nada, era mato. Era mato. Teve um outro maluco, mais maluco que você, que é o produtor rural, que foi no meio do nada e começou a produzir. Agora nós estamos correndo atrás de tudo aquilo que é produzido. A implementação da ferrovia está acontecendo. Este ano passado, já 40% de tudo aquilo que foi produzido no Centro-Oeste já foi escoado pelos portos do Arco Norte, já saiu lá por cima. 40%. Mas a produção está crescendo, então se escoa para lá, desce para cá e tem... E a outra questão é a questão da armazenagem. A armazenagem é outro ponto que tem dentro do Plano Safra programas específicos para armazenagem que fica à disposição do produtor. E hoje ainda tem o problema do caminhão, mas no tempo isso vai diminuir. Porque os programas de integração com as ferrovias estão acontecendo. E é uma necessidade. Se você não diminuir o custo do transporte, você deixa de ser competitivo. E as coisas estão acontecendo. Vários leilões estão acontecendo e tem muitas soluções que estão para ser implementadas. E o Brasil tem um desafio, que é a questão das áreas de preservação, tanto territórios indígenas quanto ambientais. Aí, para você conseguir a autorização para poder cortar, é outro parto. É outro parto. O porto que os chineses construíram no Peru... Xangai. Sim, isso não ajuda no escoamento desse? Mas você tem que levar até lá, né? Mas não é mais próximo do que trazer para outro lugar? Não, a distância é mais ou menos equivalente, mas você tem a vantagem que você já está no Pacífico. Né? Você anda menos de navio. Mas ali você tem, mas aí você tem que levar tudo, tem que atravessar a cordilheira. Tem que atravessar a cordilheira. O Porto de Xangai, no Peru, é o maior investimento chinês fora da China. Só isso. Só isso. Mas ele visava captar o quê? Ele visa. É pegar a parte da produção agrícola da América do Sul. Brasileira, colombiana, peruana, tudo que tiver aí. Aí você vem com mercadoria, vem com produto industrializado e volta com a comida. Altíssima tecnologia. Usa muito hidrovia também? E os trens Qual? também. Hidrovia? Usa muito hidrovia. Usa. Mas o volume é tão grande que ainda não tem a capacidade. Recentemente, nós tivemos aí o problema da manifestação dos povos indígenas na região do Tocantins contra a retificação, né? Contra a retificação. Parou tudo, né? Parou tudo. Já. A situação da piscicultura no Brasil, como é que está? Piscicultura? Agora está no embate da tilápia. Vocês já ouviram falar? Da tilápia. A tilápia como espécie invasora. O Brasil é um grande exportador de tilápia. Inclusive, tem uma operação que eu ajudei a viabilizar de um produtor de tilápia que vem lá de cima de Rifaina, lá do Rio Grande. Do nosso prefeito aqui. Não, Pedregulho. Rifaina é depois de Pedregulho. Mas eles têm também lá O Dário não, o Dário é de Pedregulho. Tem alguma coisa lá
O Dário é de Pedregulho. Certeza. Aí eu nem vou discutir coisa daquela data. Certeza. O Dário é de Pedregulho. Estou contando história errada. Não, são vizinhas, né? São vizinhas. Vem lá de é tilápia que é em cativeiro, né? Tanque de rede. Sai de lá de noite, embarca aqui em Viracopos de manhã. À noite está nos Estados Unidos. Tilápia fresca, não é nem tilápia congelada. Tilápia fresca. Tilápia, uma grande alternativa de proteína animal. Uma grande alternativa mesmo. O maior produtor é o Paraná. São Paulo vem atrás. E aí vem com essas histórias de espécie invasora. Eu não entendo. Não entendo. É uma discussão que eu não entendo. Deixa eu falar. O problema é que você viaja para fora, você não vê marcas brasileiras em supermercados lá. No caso do café, por exemplo, né, você vê café da Colômbia, você raramente, pelo menos, não vê café brasileiro. Como agregar valor com isso? Porque assim. É o desafio. Você exportar grão. É o desafio. Exportar um frango já preparado na bandeja, né? Tipo por Viracopos, por exemplo. Mas o frango vai tudo, a grande maioria, Santa Catarina. Itajaí é o maior exportador de frango do Brasil. Sim, mas eu falo assim, exportar rápido. Ele exporta tudo já no pacotinho. Tudo, tá. Tanto é que o Brasil é o supermercado, não é o celeiro. É o supermercado. Sim. É rural? Não entendi a pergunta. Mas o que seria de 50%? Seria assim, a produção, a região de Campinas, por mais indústria que tenha, ainda tem uma oportunidade rural em torno de 50%. Mais uma oportunidade rural de trabalho, De produção. de crescimento. Aqui o nosso entorno é cana, um pouquinho de laranja, um pouquinho de café, muita fruta. Tem muita oportunidade, tem. Quais seriam as cidades mais pujantes aqui da região? Da região, a cana é uma coisa que vai por si só. Você sobe aqui, Mojimirim, Mogi Guaçu, muita laranja. Tem Eucalipto também. eucalipto menos, o eucalipto ainda está mais oeste de São Paulo com Mato Grosso, sul da Bahia com o Espírito Santo, tem florestas plantadas aí fantásticas. O estado de São Paulo ele é muito fragmentado, ele tem muitas atividades que não é tão extensivo como é o Mato Grosso. Mato Grosso é muito grande. E aí vai embora. Aqui no estado de São Paulo tem muita fragmentação e pega lá. Aqui o Circuito das Frutas. O Circuito das Frutas é uma oportunidade de negócio fantástica. E, mais uma vez, é procurar qualificar o produto que você produz. Aí, aquilo que você puder produzir, dar uma marca diferenciada, você vai aqui, Pinhal. Pinhal era 100% café. Veio o vinho está transformando a região. Vinho de qualidade, Tomei ontem um vinho de lá, muito bom. Conte. Então, sobre essa questão... E o Pinhal é vinho, é um avocado pequenininho e o azeite. Então, o que eu ia colocar é assim, há 20 anos, há 30 anos atrás, a Argentina era vinho de péssima qualidade. Quem ia para a Argentina tomava vinho, era um vinho áspero, ruim, 30 anos atrás, 40 anos atrás. A Itália, a mesma coisa. Itália é um vinho assim, tudo meio... Aí o que acontece? Vem um padrão de qualidade do marketing. Lá no caso da Argentina, a Catena, o Nicolas Catena começa a trabalhar o vinho na questão da Malbec, fazer o marketing sobre isso. E o que você vê? A Argentina, a mudança é enorme na qualidade do vinho, na imagem do vinho. A Itália, a mesma coisa. A Itália tinha uma dificuldade, os vinhos eram, a legislação italiana menos sofisticada, menos rigorosa, eles permitiam um grau de açúcar e tal, e, enfim, começam a trabalhar ali na Toscana com o Cabernet, que começam a surgir os grandes vinhos com as grandes misturas, muda a imagem do vinho. Né? Qual que seria um plano
né, que poderia ser que nem aqui o caso de Pinhal. Né? O vinho brasileiro, você olha para São Roque, agora você já vê algumas movimentações ali na área de São Roque para vinho mais sofisticado, em função dessa mudança que houve aqui no sul de Minas e aqui nessa área aqui de Pinhal. Né? Então você vê que tem um trabalho, quando ele começa a ser bem feito, ele expande e faz com que a imagem mude. Hoje você está tomando vinho de Pinhal, realmente está caro, mas está muito bom. E outras regiões aí, Caconde, e sul de Minas, Maria da Fé, que tem azeite e tem vinho. Agora, voltando para a imagem do Brasil, esse trabalho de marketing, se focasse nos focos de excelência, por exemplo, no café, né, para mostrar os tipos, sei lá, eu penso que fazer aquilo que fizeram na Argentina, aquilo que fizeram na Itália, em relação ao vinho. Né, e o que estão fazendo aqui em relação, né, aqui os Estados Unidos, aqui o estado de São Paulo. Você vê o vinho em outro nível hoje. Mas o café passa por um processo parecido, que é a qualificação, principalmente pelo IG, que é a indicação geográfica. Você consegue, por regiões, estar qualificando determinado produto. No café, você tem o IG de Pinhal, você tem o IG da Alta Mogiana, você tem o IG de Torrinha, você tem o IG de Garça, você tem o IG... Tem mais um no meio aí. Terras Vô. Indicação geográfica. É o que a Itália faz com maestria. É que cada champanhe é um IG. Para. O presunto. Você tem o prosciutto de Parma, mas você tem o Ramon espanhol. São essas definições que caracterizam um produto que seja único daquela região. É o terroir. É o terroir. Isso aí, existe uma procura também por parte do produtor e quem dá uma ajuda muito grande nisso é o Sebrae, para poder qualificar o produto. Para mim, o exemplo brasileiro de maior sucesso é o queijo da canastra. É de Parma. É a indicação da Serra da Canastra, o exemplo mais exitoso dele. Prêmios aguardados. Sim. E tem muita coisa espalhada. Muita coisa. Eu trabalhei no registro da indicação lá de Pedro II, dos topazos, faz 20 anos. Você era uma criança. Pois não. A questão da bebida alcoólica, vinho e cerveja, no mundo inteiro está reduzindo o consumo. Porque essa geração Z e as vindoras não criou o hábito como da nossa geração, por exemplo. Os grandes produtores de vinhos estão preocupados. Está um aumento muito grande do vinho branco. E é uma vantagem para o brasileiro, para o vinho brasileiro que tem uma qualidade muito boa no branco. No branco e no espumante. Os mais refrescantes. Eu queria colocar uma questão. O Brasil praticamente não trata esgoto. Pouco, né? Se a gente conseguisse tratar o esgoto e o fósforo, que a gente importa. Então, a gente recuperaria o fósforo, o lodo gerado torna-se um fertilizante, que é bom para muitas Culturas? Não todas, logicamente. Sim. Se a gente tratar bem o esgoto, a gente transforma o esgoto em água de reduto, a gente despolui os rios, isso gera saúde, uma melhor água bruta para se tornar potável. Então, digamos que o tratamento do esgoto é um tiro que mata vários coelhos, né? Que a gente não vê assim no nível do país, né? Trabalhei um pouco com isso, mas a gente não vê assim um foco nesse assunto. Como poderia, isso geraria empregos, isso geraria muita coisa. Concordo em gênero, número e grau. Concordo 100%, mas tem uma área que eu aposto e gosto, saneamento público. Mas é política pública. Aí eu voto.
Saneamento básico, você está enterrando o investimento. Está enterrando investimento e tem uma dificuldade muito grande na hora do voto. Campinas é um exemplo de cidade 100%. 100%. Tratado, 100% de água tratada, fornecida, é um exemplo. Mas teve que ter uma febre amarela para disseminar, quase acabar com a cidade e instituir essa cultura dentro da cidade. Você vê São Paulo, porque São Paulo tem um baixíssimo tratamento de esgoto. Acho que aquelas marginais continuou. Ali, o principal poluidor ali é Guarulhos, que não tratava 1 metro cúbico, agora está começando a fazer o tratamento. E, junto com o tratamento de esgoto, vem o abastecimento. Não, Campinas tem um dos menores índices de perda do Brasil. É abaixo de 20%. Abaixo de... Quem? Manuelito. É um dos menores índices de perda do Brasil. Você começou a sua explanação contando a história dos Correios. Você entrou, consertou, ficou tudo beleza. Você saiu, virou bagunça, estão devendo bilhões, cheio de um cabidaço de emprego. Não é cabidaço, não. Não, cabidaço não. É competência mesmo. Ah, não, mas não é só isso. A incompetência tem o seu... Mas eu queria o Correio para mim. Eu queria o Correio, a empresa para mim. Mas a empresa é pública, né? A empresa é pública, o que eu posso fazer? É pública. E na época eu fui criticado porque eu fui uma indicação política. Fui uma indicação política mesmo. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou político. Não tenho vergonha nenhuma, não. Mas o diferente é você indicar um engenheiro da Poli, né? Você é o cunhado do primo de não sei quem. É a política, eu posso fazer. Agora, eu estou preocupado com o agro. Será que eles não vão estragar o agro? Não. O agro é tocado pela iniciativa privada. O governo brasileiro ajuda e ajuda muito. O que pode estragar? Vamos lá. Vamos fazer a pergunta diferente. Vamos lá. Criar restrições, legislações, aumentar impostos. A legislação não é o governo, é o Congresso. A legislação não é o governo, é o Congresso. É quem você põe lá. Aí não é eles. Aí somos todos nós, né? É quem elege. Lei, quem faz lei é o Congresso, não é o governo. Se pegar a Petrobras, falou que deu a crise lá, ela conseguiu lucro, né? Não, esse é o lucro dela do ano passado. Beleza. Aí até isso também está retendo preço. A hora vai explodir, né? O petróleo está aumentando, né? Está oscilando, né? Mas está mais alto que isso. Você fala da Petrobras, o Trump não ficou preocupado que o petróleo chegou a $120 do barril? Ele veio a público, não é bem assim, a guerra está acabando, o preço do petróleo já caiu. Foi o Trump lá, não sou eu. Vou acompanhar os petroleiros, o petróleo cai na hora. Mentira, não vai nada. Ou ficar de olho é um cuidado constante, isso daí não tem como. É no agro e em toda a atividade. Mas não tem muita mágica. Agora é o voto, né? É o voto. Falando nesse assunto, quais são suas perspectivas? Você já pode adiantar ou a gente tem que esperar? Aí você vai... Aí eu vou ficar em silêncio. Não, aí eu vou ficar em silêncio. Não vou dar palpite, não vou dizer nem para lá nem para cá. Vou ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio. Vou ficar silente. Guilherme, a Amazon, o Mercado Livre, nunca pegou uma fatia do correio também? Muito. Durante a pandemia, todo mundo cresceu, só os Correios que não cresceram. E tem uma chinesa grande. Tem várias. O Brasil tem espaço para tanta gente. E os Correios ainda são os maiores, mas perdeu uma participação expressiva. Expressiva mesmo.
a coisa... Guilherme, qual foi o momento mais desafiador da sua liderança no decorrer da sua vida, da sua trajetória? Nossa, tem tantas. Tem tantas. Negociar. Tantas. Na Casa Campos teve momentos muito difíceis. Campanha é uma coisa que você vai pro nada, né? E o voto é a coisa mais difícil do mundo. Eita, bicho difícil que é voto, né? Eita, bicho de arisco. Quem fala que ganhou o voto é um inocente. Jogo é jogado, lambaria pescada, o voto é conquistado. Você conquista o voto. Ei, bicho difícil. Nos Correios, por várias vezes, o que mais me machucou nos Correios foi quando invadiram a Casa Campos, do shopping. Invadiram a Casa Campos do shopping. Isso em que ano? Foi no ano de... Eu entrei em 2016, 2017, na hora que eu estava no auge das mudanças. Nos Correios, essa questão, quando invadiram a Casa Campos, que aí não vem comigo, não vem na empresa. Aí não, uma coisa covarde, baixa. Deixa eu falar. Campanha. Campanha é o mais imponderável que existe. Só. Você ganhou 2? Eu ganhei 3. 3. Perdi 3. Perdeu 3. Esse tá de voto é de 4 em 4 anos, é duro, né? De 4 em 4 anos não é fácil, não. E a questão do voto é uma coisa... As pessoas depositam a confiança em você, é uma coisa muito pessoal, muito frágil, muito... Você conseguir consolidar o voto não é fácil, não. É difícil, é difícil. Nós temos, Vamos, Ana, vamos lá. nós temos um problema, né? Porque todo mundo foca sempre na eleição do presidente, mas eu acho que mais importante ainda é o Congresso. A gente vota no deputado, no senador, etc. Você não sabe quem votou, a grande maioria, não acompanha, isso é muito importante, para a gente saber quem a gente elegeu, o que é que ele está fazendo ou não. Senador, né? Manter essa comunicação, esse elo. Isso aqui é raríssimo. Ainda federal ainda tudo bem, mas o estadual é que a gente tem mais distanciamento, né? Mais dificuldade, a transparência do trabalho legislativo estadual é mais difícil. Mas nós temos que ir em cima e ficar cobrando. Porque Mas, ó, vereador e deputado... eu falei pro Zé Mário aqui, que eu lembro, olho para ele, eu lembro de uma passagem, foi quando se elegeu a Janaína Pascoal. No sábado anterior à eleição, ela estava passeando com ele no centro da cidade. Ninguém sabia quem que era a Janaína Pascoal. Mas ninguém sabia. Tirando aí quem é das áreas jurídicas e que acompanha o jornal. Porque ela era minha professora na época, isso justificar. Justificar. Não, gente boa, ela foi lá, fez... E, de repente, vem aquele caminhão de voto, uma coisa assim, as coisas mais inusitadas que eu vi em eleição. Uma coisa assim. E quem viu quando ela estava lá... Não, e ela ligou pedindo ajuda, que ela vinha para Campinas fazer campanha. Eu falei, tá bom, onde a gente se encontra? Tal lugar. Eu chego lá, ela com a sacolinha, sozinha. Não tinha Nada. ninguém. Só eu e Ju. Onde que vamos? Vamos na 13 de maio, né? Acho que foi lá que a gente se encontrou. Foi, ao lado da catedral. Foi, isso. Ao lado da catedral. Pois não, chefe. Você tem uma forte situação toda a sua vida no setor privado. Aí você migra para o setor político, público. O que te motiva essa mudança? Eu gosto da vida pública.
Acho que a vida pública é uma coisa que me estimula. E na política tem uma coisa que você vai achar que é conversa mole. Acho que a política é o instrumento mais rápido para melhorar a vida das pessoas. É a via mais rápida. E é na política, não tem o que fazer. É? Falava? A Casa Campos sempre foi uma referência. Minha avó falava qualquer coisa, vamos na Casa Campos. Era choval. Ela não é, né? Tá aí, existe, está lá. Pelo amor de Deus. Né? Não fecha a loja. Não fecha a loja, pelo amor de Deus. Minha avó conhecia seu pai. E a gente viu o centro da cidade. Destruído. Será que não tem um jeito de recuperar o centro? Eu tenho certeza que tem jeito. Mas tem que ter enfrentamento, tem que ter determinação, tem que ter... Vontade do líder. Eu não consegui motivar, eu me sinto um incompetente, não consegui fazer essa motivação quanto ao centro da cidade. Eu me sinto incompetente. Eu me sinto incompetente. Não. Aí é fácil falar isso. Tem como fazer, tem como. Hã? São Paulo tem a vantagem que tem investimento, além da cidade de São Paulo, do governo do estado. Aconteceu, acho que foi a semana passada, o leilão lá da nova sede do governo do estado. No centro, ali ao lado do Palácio dos Campos Elíseos, onde era a Cracolândia, mas é com investimento brutal. Do centro, vamos pegar as coisas que saíram do centro, que não deveriam ter saído. O fórum. Fórum. Foi um crime o poupa-tempo. Fórum, poupa-tempo. Pega as instituições de Estado. Como é que pode? O Ministério Público do Trabalho está lá em Alphaville. A Câmara está... na minha cabeça, todas essas instituições de Estado têm que estar na região central. Imagina o coitadinho que mora Jardim Maracanã. Jardim Maracanã é um dos últimos bairros do Campo Grande. É quase Hortolândia. Você pega John Boy do Lopes e vai embora. Vai embora. Imagina um coitadinho que mora no Jardim Maracanã, precisa ir numa audiência no Ministério Público do Trabalho, em Alphaville, de transporte público. Hã? Não, que isso, você está sendo otimista. De 2 para 3 horas. Fora, acesso ao fórum. E essas decisões, quem foi que tomaram? Não é prefeito. Aí é uma decisão, cada unidade administrativa tomou sua decisão. O poupa-tempo é mais ou menos que nem o Santa Genebra, né? Uma convergência. O poupa-tempo, na região central. Tentei várias vezes, aí eu tentei trazer o poupa-tempo para o fórum. Não deu certo. Daí tentei também, junto com os vereadores da casa, quando era presidente da Câmara, trazer a Câmara para o centro. Tem que ter vida, tem que ter atividade. A PUC não saiu do centro, foi embora. Pátio dos Leões virou nada. Virou nada. Então é um abandono para o Pátio do Centro. A minha briga com o camelô não é pelo camelô em si, é pela deteriorização que o camelô traz no ambiente urbano. Quem aqui tem coragem de andar, subir Álvares Machado e passar por dentro do Terminal Central? Eu faço. Você faz isso? Vai. Eu não. De vez em quando eu faço. De vez em quando eu vou para ver, porque eu sabia que você... De jeito nenhum. Aquilo ali, eu não posso ir. Eu não posso passar lá. Não, eu sou pessoa não grata. Eu sou pessoa não grata. Você ficava assim na calçada, né? Que eles faziam umas barraquinhas em frente à Casa Câmara. Não, isso aí foi uma vez. Eu não estava de presidente, estava de vice-presidente da SIC. Houve uma abatida da polícia e da Receita Federal
com CD pirata e cigarro contrabandeado. Fizeram apreensão, daí eles desceram a 13 de maio, fechando as lojas. E uns 15 dias anterior, o chefe do policiamento na época, o capitão Benedito Costa Júnior, falou, vocês não param nada, vocês fecham a loja, tal, não sei o que lá. Se ficar aberto, você dá cobertura? E daí falou que daria cobertura. Eu fiquei. Fiquei lá o dia inteiro na porta da loja. Saiu no correio. Saí. O que mais me machucou é colega comerciante da rua falando, fecha um pouquinho, eles vão embora, você volta. Foi o que mais me machucou. E depois desse episódio, aconteceram mais 2 vezes dentro da Casa Campos, sendo que um deles teve quebra e teve agressão de funcionário. Ali foi o passo definitivo para fechar o Casa Campos do centro. Eu me lembro que uma vez você me contou, não sei se eu entendi errado ou o que foi, que nessa época que se fez o camelódromo lá no centro, acho que foi a SIC que ofereceu um prédio ali quase em frente aonde é hoje o terminal Cury. Não, aquele prédio onde era Andorinhas de Ferramenta, em frente ao monumento do Carlos Gomes, lá em cima. Que vocês ofereceram o prédio para eles, eles só teriam que fazer a manutenção, eles não aceitaram. Não aceitaram, é verdade. É verdade. Mas aquele terminal foi uma aberração, né, de Campinas, né? Desde quando foi construída aquela coisa. Ele é polêmico. É polêmico, eu não sei se o terminal é... Eu, quando criança, ia andar lá, ver os patinhos. O Ciro. Mas a questão do transporte... ali... Mas o entorno ficou todo comprometido. E se alguém acha que onde está o camelódromo tem uma gestão pública daquilo, ali tem de tudo. Tem de tudo. Vocês, muito além do que vocês imaginam. Tem de tudo. Aí fizeram uma outra proposta de levar para lá. Na hora que você desce ali do viaduto, à direita. E o fluxo? Quem quer abrir mão do fluxo? Quem quer abrir? Até eu, que sou mais bobo, quero um lugar com fluxo. Agora, do ponto de vista econômico, o camelódromo, perdeu muita competitividade. O maior camelódromo que existe hoje, marketplaces. Não, os nacionais são mais que os de fora. Marketplace. Vocês já repararam se a mercadoria que vocês recebem tem nota fiscal? É só querer fiscalizar. Eu, na minha passagem pelos Correios, estava num momento onde os fiscos estaduais estavam multando quando não tinha nota. Aí teve, em janeiro de 2018, que nós fizemos a linha de corte. Só despachado pelos Correios se tiver a nota fiscal ou uma declaração da pessoa que está enviando que não é com fins comerciais. Não cabe a nós fiscalizar, cabe ao fisco. Preenchendo dessas duas formas, dá como andar. Complicadíssimo. Paulo, estou preocupado com a horária. A turma aí... Últimas perguntas aí. Mais alguém? 3? Opa! Últimas 3. Tá sem pergunta? Acho que está todo mundo com sono, já cansaram de me ouvir aqui. Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, só para encerrar, bem rapidamente, assim, nessa questão da... Você pertence a um partido, certo? Que é o partido PSD, né? Que é um partido que apoia aqui no estado de São Paulo o
Tarcísio, e em Brasília trabalha com o governo federal, tanto que ele é secretário nacional de Agricultura. Então, diante desse quadro, que você vê um lado positivo, quer dizer, tem toda uma coisa do Brasil que anda independente dessa questão ideológica, que é uma coisa muito positiva que você traz aqui hoje. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de situação diante do quadro que nós vamos ter daqui para frente esse ano, que é um ano eleitoral. Bom, eu acredito na política. Política com a capacidade das pessoas sentarem, conversarem e acharem alternativas. Se eu fosse xiita, não estava nem conversando com o meu homônimo ali, que é corintiano. Mas... Se eu fosse xiita, nem estava falando. Estava indo tão bem, eu falo que é corintiano e matou aqui. Com o bugrino, sabe o que você faz? Tira uma foto com o lado do bugrino, daqui a alguns anos vai valer muito. Eles existiam. Será? Mas é a capacidade da gente poder sentar, procurar alternativas. Se me pedirem aqui para ser extremo para cá, extremo para lá, eu não serei. Eu estou aqui, estou no centro. Eu sou da possibilidade da conversa. Se para estar com você daqui tem que bater naquele que está ali, não estarei com você. Estou aqui no centro. Eu perdi a eleição porque eu não sou de extrema. Não adianta, não sou. Não sou mesmo. Eu sou de centro. Sou de centro. Encontrar depois que eu passei por aqueles locais e posso olhar de frente. E eu olho de frente. E terceiro, eu sempre procurei entregar melhor do que eu recebi. E tenho conseguido assim até hoje. Você não consegue... Na política, que nem na vida, você não consegue fazer tudo, mas você consegue fazer muita coisa. Você consegue fazer muita coisa. Ele veio hoje aqui. A indicação, na verdade, faz 3 anos, desde que nós iniciamos, eu sempre coloquei o nome do Guilherme como um dos nomes para nós ouvirmos aqui. E nós temos sempre ouvido e sempre tem algo, né, que traz mais e que a gente sempre sai com uma lição. Eu comentava com ele ao ano passado, quando nós trouxemos o IGA e a história da tempestade que devastou o tomate do IGA, e eles chegaram num momento que, em vez de tirarem o tomate, podaram, e com isso, num determinado momento, só o IGA tinha tomate em Campinas. Na sequência, a decisão do pai deles foi de sair da área agrícola e ir para a área industrial, né, por causa dos riscos que ele viveu ali. No caso do Furlan, que o Guilherme conhece, Furlan contou uma história muito parecida a respeito das Casas Pernambucanas. Furlan começou lá numa cidadezinha. Né? E aí, deixa eu aproveitar do Furlan. A Casa Campos está no shopping, que o Furlan ajudou a Casa Campos a ir para o shopping, que era Casas Pernambucanas ali. Então, a atitude do Furlan sempre voltada para o próximo, sempre ajudando o próximo, e tudo se revoltando e revertendo. Então, o tempo todo aqui, vamos fazer 3 anos, nós temos tido muito aprendizado e nós estamos, então... a conversa que gerou a vinda dele aqui foi com o Evaristo de Miranda. Evaristo de Miranda é um dos maiores pesquisadores do Brasil, da Embrapa. Ele está convidado, já aceitou vir aqui fazer uma palestra. Provavelmente, ele tem mais de 50 livros, ele tem muitas histórias. E ele tem história, viu? Ele tem muita história. Fala muito melhor do que eu. Ele não está aqui hoje na sua presença, porque ele foi receber uma homenagem no Rio Grande do Sul. Então, nós temos o Evaristo. Dia 6 agora, nós vamos trazer muitos candidatos aqui esse ano para ouvirmos, porque a gente realmente tem que, como cristãos, dialogar. E o Evaristo Miranda, ele pesquisador da Embrapa Monitoramento, ele foi o que implementou a mudança, que era do Soldado Passarinho, lá do Chapadão, lá da São Quirino, foi lá onde está hoje, ao lado do Círculo Militar. E quem veio fazer a inauguração foi o Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Aí
uma grande cabeça, uma grande joia para Campinas. Tem uma Embrapa daquele tamanho aqui na cidade. Então, nós vamos trazer em maio o Evaristo de Miranda. Agora, dia 6 de abril, Jonas Donizete vai estar aqui. E nós estamos trazendo os políticos que têm valores e que dialoguem, independente de questão ideológica. Foi a mesma história da última eleição. Vieram todos os candidatos a prefeito aqui. Nós entendemos que, assim, olha aqui uma vocação. Olha quantos exemplos, quantas histórias. E que a gente possa olhar para o outro vendo o lado positivo e o lado de se dialogar, construindo. Porque o negócio tem assim... Hoje está difícil, né? Essa questão do diálogo, é muito polarizado. Então, a gente perceber que o Brasil é muito maior do que todas essas situações, que o Brasil realmente vai para frente, independente de nós gostarmos ou não, e queremos ou não tal político ou tal... enfim, nós vemos homens com espírito público. E aqui eu queria fazer realmente um agradecimento ao Guilherme por esse desprendimento, por aceitar o convite e por essa demonstração de desprendimento, independente de ideologia, se colocando a serviço. Nós precisamos estar sempre disponíveis e pararmos de olhar com essa coisa que tem o outro é inimigo. Realmente a política é como a diplomacia, a arte do diálogo, da construção. E nós precisamos, como país, temos essa clareza, né? Então, eu agradeço muito, Guilherme. Agradeço muito mesmo. Outros candidatos a deputados estarão aqui, outras pessoas, outros políticos, e como eu disse, para ouvirmos todas as tendências, todas as opiniões, formarmos nosso juízo e termos uma visão madura. Isso aqui é um espaço de construção de ideias, de amadurecimento, para que a gente ande para frente. Então, eu agradeço muito, Guilherme, muito mesmo. E vamos ter um sorteio de uma gravata. Ah, é por isso que está todo mundo aqui? De uma gravata da Via de Alfaiataria VIP, viu? E vamos ter o pessoal do Sicredi, outro sorteio.